Boa noite. Boa noite, Lu. Oi, gente. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Feliz sexta-feira, com esse calorzão todo que tá fazendo essa semana. Isso, o pessoal tá entrando. Muito bem. Deixa eu só abaixar aqui, ó. Aqui no meu celular tá voltando a minha voz. Deixa eu ver. Eu acho que agora. Ok, deixa eu colocar aqui. Então, boa noite, Bruna, Daniel, Felipe, Júlia, Jonathan, Karine, Lara, Pamela, Pedro, Tainara, Valesca e Vitor. Aí, mais gente entrando, o Felipe Dias, Thais Gomes. Aí, boa noite a todos. Gente, hoje até coloquei aqui, deixa eu ver aqui. Isso está aparecendo para vocês. Queria começar a nossa aula com essa imagem, porque agora à tarde a professora Tarabal me avisou. Eu não sabia que estava tão perto a colação de grau do pessoal do 8º período, mas já é quinta-feira agora, gente? Pois é, Lu, dia 16 agora, né? Ela me falou agora à tarde. E me falou que vocês me convidaram para poder participar desse momento, né? No caso, é a turma anterior à nossa, que é a turma do William, que formou. É a turma. Não, então não é a turma de vocês, não? A nossa forma final do ano agora, né? Gente, eu pensei que era de vocês. Vocês acreditam? Não. Até assustei, Lu. É mesmo, Pedro? Pois é, eu falei, Gente, é a será que já é a turma nossa? deles, porque na hora que ela falou, e aí porque eles convidaram e querem que eu esteja lá com eles, aí eu pensei que era de vocês. É a turma da Júlia, do Rednilson? Isso. A nossa forma final do ano e provavelmente a nossa colação é no início do ano que vem, se não me Eu engano. até achei que eu falei assim, gente, eles vão colar agora. Mas, ó, fica de qualquer forma. Eu ia agradecer a vocês o convite, mas fica aqui o meu agradecimento de qualquer forma, porque eu sei que estarei fazendo parte aí com vocês, como professora ali, nesse momento com vocês. Mas aí eu até falei assim, gente, deixa eu colocar aqui uma mensagem em relação aos meninos. Não sabia que ia ser tão. Que eu não sabia que ia ser agora. Então é a turma dos meninos e eu nem sabia que era deles, não. É a deles e a anteriores dele. Eu acho que é de 2020, do primeiro semestre, até 2021, do primeiro semestre. Nossa, É que porque, bonitinho. como teve esse negócio da pandemia, não pode fazer colação de grau, né? E agora eles resolveram fazer para as turmas que formaram, por agora, juntar todo mundo e fazer. Aí vai ser lá no Sesc Paládio. Isso que ela me falou. Nossa, então foram eles que fizeram, que lembraram de mim? Que gostoso. Não, fico muito feliz também. Fico feliz, agradeço. Eu venho agradecendo a vocês também por poder participar desse momento com vocês. Mas tem então que agradecê-los também. Não imaginava que fosse da turma deles. Que bonitinho, fico feliz. Então estou sou agraciada então por estar tanto com vocês quanto com eles. Então vou começar a nossa sexta-feira. Afinal de contas, se torna esse agradecimento aqui, como sempre, né? Que faz parte aqui da gente e é tão bom estar com vocês. Então, muito obrigada aí por sempre lembrarem de mim, né? Tanto vocês, a biologia como um todo, eu fico muito feliz, tá? Então, vamos aí começar a nossa sexta-feira com esse espírito de alegria e para a gente fechar a nossa sexta-feira e para poder falar que sextou, né? Então, que bom, que legal, acho muito bonitinho, mas realmente eu não pensava que fossem eles, não. Então, tá bom. Então, se Deus quiser, estarei lá quinta-feira também. Então, vejamos, deixa eu colocar aqui. Tem gente. Gente, posso deixar com vocês em relação a admitir qualquer dificuldade, vocês me falam, tá? Por favor. E esse daqui, deixa eu ver. Deixa eu passar. Ok. Aqui.
que era, inclusive, que eu ia começar com vocês, né? Sempre lembrando, sei que ainda não tem lista de atividade lá nesse projeto Acelera, mas é porque tem aluno que ainda não entrou, né? Nem acessou por curiosidade, então não deixe de entrar, não, tá? E Felipe, o Felipe Dias, você tá joia, Felipe? Você tá me ouvindo? Então, porque o Felipe depois, se ele entrar, nem sei se ele já entrou, é porque hoje eu vi, agora ele já tem acesso ao projeto Acelera, tá? Então, qualquer coisa, depois eu mando uma mensagem para ele também, tá? Porque semana passada ele tinha me falado que ainda não tinha acesso, mas hoje eu vi, né? Entrei para poder ver em termos de participação de vocês e vi que já tem o nome dele lá. Então, acho para depois ele não deixar de dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. Bem, ok, Felipe. Ok, Felipe, está aqui, tá? Então, você depois pode dar uma entradinha lá e ver, tá, Felipe? Em relação, gente, à reunião, eu vi ali que muitos de vocês falaram que é um horário né, mais difícil em termos de participar. Foi a coordenação, né, a direção também que marcou esse horário, mas de qualquer forma, para quem não puder participar, depois eu repasso para vocês, ou se for gravado, né, disponibilizo também, enfim. Então, depois a gente se organiza em relação às informações, podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? Bem, tá bom, obrigada. Não. Oi, pode falar? Oi? Eu não sei o que é esse Acelere Sua Carreira, não. Não sei o que está rolando. Não, tudo bem, Daniel. Esse projeto Acelera é para os meninos que vão fazer o ENAD, tá? Então, não se preocupa, não. Faz sentido. Ainda não é seu momento, não, Daniel. Daqui a pouco. É bom que você já vai fazendo esquenta aí. Você já tem uma noção do que te espera. O desespero é tão grande que falou carreira e mercado de trabalho, a pessoa já está entrando no meio. Tá, mas é legal. Tem umas informações ali que eu também estou entrando para poder ver e acompanhar. Tem umas informações, que eles mandam umas questões, até conhecimentos gerais, porque a prova do ENAD também tem, né? E que é interessante, que atualiza a gente, né? Então, no seu momento, viu, Daniel? No seu momento você vai ver. É porque agora os meninos são um momento mais específico, né? Aí para eles, e realmente esse programa ele trabalha com isso, imaginando já, né? Afinal de contas, a turminha já está na reta final, né? Mas então não esquenta não. Em relação à sua turma, Daniel, e eu uso sempre a sexta-feira aqui para poder falar, porque aqui a gente tem, quando eu encontro com os meninos, né? E tá aí junto o 8º e o 7º períodos, enfim. Então, é por isso que eu sempre uso esse momento para a gente não deixar de lembrar, tá? Bem, mas vamos adiante. Literalmente aqui, aos nossos avisos, inclusive lembrando vocês, olhem só, hoje nós temos atividade, né, durante a live, conforme o nosso cronograma. Semana passada eu lembrei vocês, né? Nós teremos, e vocês sabem, é aquele mesmo esquema. Depois do intervalo, a gente volta, né? E aí eu dou atividade, porque aí cada um no seu momento vai terminando e aí tá livre, tá? Podem ficar tranquilos, e hoje a gente não tem que ficar aguardando ninguém para retornar em termos de aula, né? Que aí é mais difícil em relação a esse controle, tá bom? E lembrar vocês que semana que vem nós estaremos, se Deus quiser, né, nos encontrando presencialmente lá na faculdade, que a apresentação dos trabalhos, né, tá agendado tanto dia 17 quanto dia 24, né? E lá na Guajajaras. Inclusive, gente, eu reservei uma sala, que eu acho que na sala a gente vai ficar mais à vontade, ter até mais espaço para gente, né? Como um momento desse.
Então, tá agendado a sala 502, tá bom? Qualquer coisa, se porventura tiver alguma alteração, de qualquer forma eu coloco no WhatsApp também. Mas só para vocês saberem, porque eu acho que a gente vai ter mais espaço, né? Maior, já que a apresentação precisa ali de um material multimídia, eu acho que sala para esse momento, né? Já que ela está disponível para a gente poder, tá? Para a gente poder ficar, acho que vai ser melhor, tá bom? Mas de qualquer forma, na própria sexta-feira também eu vou mandar um post lá no grupo de WhatsApp para lembrar todo mundo, e qualquer comunicação também, às vezes ali mais né, qualquer questão lá, eu encaminho para o WhatsApp para a gente manter contato, tá bom? O fato é que é só para lembrá-los mesmo. E aí, a gente vai dar prosseguimento hoje. Semana passada, né, a gente iniciou falando justamente sobre a avaliação do impacto ambiental, que é que é a nossa disciplina, né? Diga-se de passagem, é o nome da nossa disciplina. Mas se vocês se recordam, semana passada, nós literalmente iniciamos para falar um pouco sobre, de uma maneira mais específica, né, do projeto em si, né? Como que se faz essa avaliação, a que de fato ela se destina, por mais que o nome seja sugestivo, né, e a gente dentro da biologia, a gente trabalha tanto com essa questão de cuidado ambiental, de respeito ao ambiente, mas aqui ela abrange ao que o próprio conceito ambiental nos sugere, né? Que é mais complexo, envolve não só uma questão de fauna, flora, mas também a todo o entorno relacionado ao ambiente, inclusive também as pessoas, né? Então, semana passada nós demos início a esse assunto e a gente vai prosseguir, tá? Eu até também fiz curtinho aqui, mais um Kahoot relacionado aos diferentes tópicos que a gente vai trabalhar, para vocês participarem também, para ter uma coisa mais interativa, tá? Que acaba que, no que se refere a essa disciplina, fica muito teórico, né? A gente falando muito, às vezes, de aspectos, de conceitos, e aí, para poder dar aquela quebra, ter a participação de vocês, tá? Eu faço vocês isso ao convite, acho que hoje tem muita coisinha ali diferente para poder contar e ter a participação de vocês, né? E depois também do intervalo a gente volta com a atividade da maneira como vocês sabem que eu trabalho nesse sentido, para vocês abordarem os assuntos que a gente já trabalhou até então, tá bom? Então é isso, vamos adiante. Então, olha só, nós estamos tratando, né, dos objetivos da avaliação do impacto ambiental, que é justamente voltado para verificar se um determinado projeto ele é viável ou não, né? E como eu destaquei a vocês, dentro desse aspecto, essa viabilidade ela envolve um estudo mais abrangente, né? E ela acaba que o processo de avaliação de impacto ela vai nortear toda essa questão de implantação ou não de um determinado projeto. Bem, semana passada eu comentei com vocês, né, que a avaliação ela se procede em etapas, né? E nós vamos ver que existem 3 etapas básicas aqui que vão ser necessárias para nortear essa avaliação, tá? E que a área em si, né, é um conjunto justamente desses processos que vão ser, a gente fala concatenados no sentido de um pós outro, né? Serão etapas, literalmente. Então, nós temos etapas que precisam ser cumpridas e até mesmo para poder definir, de fato, será que determinado projeto, ele tem a necessidade real de haver uma avaliação de impacto, né? Nem todos os projetos não necessariamente precisam disso. E até a gente discute mais lá na frente, quando não existe uma polêmica em relação a um projeto, normalmente ele não é susceptível, né? Não há uma necessidade em relação a essa avaliação. Gente, tem pessoas aguardando? Deixa eu ver aqui. Aqui que já tem um tempo. Aí é a Nayara. Bem-vinda, Nayara.
voltar aqui. Isso. Né? Então, essas etapas, a gente fala que elas são concatenadas, elas vêm uma após outra, no sentido de, cumpriu essa etapa? Então, tem essa necessidade? Vejamos o próximo processo, né? E assim sucessivamente. E é isso que é fundamental para poder nortear. Nós até vamos nos referir mais adiante. Existem avaliações, alguns processos que possam haver alguma diferenciação de acordo com o local, né, onde a avaliação vai se proceder. E quando a gente fala em termos de localidade, muito em relação a um determinado país em detrimento do outro, né? Afinal de contas, como a gente já comentou, a avaliação de impacto, ela ocorre e teve a sua implantação, a princípio, né? Até mesmo ali nos Estados Unidos. Então, é algo que não acontece apenas aqui, muito pelo contrário. Veio para cá como uma demanda, até mesmo exigência de mercado, de financiamento, né? Para que realmente possa estabelecer uma ordem para aplicar em relação à viabilidade dos projetos. Né? Então, por isso, que possam haver pequenas mudanças em relação de um local para outro, mas em si, né, o que norteia... Aí, valeu, gente. O que norteia mesmo de uma maneira mais específica, existem vários pontos em comum para justamente dar a sustentabilidade, né, de uma avaliação adequada e que venha ser considerada responsável, né, e, obviamente, em todo o local, independente do país de origem, tá? Bem, e isso é importante. A gente tem visto, eu quero só chamar a atenção de vocês, porque hoje em dia a gente, né, não tem como não acompanhar os noticiários, não ver essa intensidade de tudo que a gente tem vivenciado. Mas independente, e logicamente não é o nosso objetivo aqui entrar nesse mérito de discussão, muito menos político, mas o que eu chamo a atenção de vocês, que independente, na hora que a gente entra, né, ali para poder acompanhar os noticiários, a gente tem visto muito um pouco desse assunto, não da avaliação em si, né, da avaliação do impacto, mas justamente o quanto que ser responsável, se preocupar realmente do aspecto ambiental, como que isso hoje em dia tem sido uma exigência de mercado, né? Então, isso é importante a gente perceber. Por quê? Porque nós vamos ver adiante a avaliação de impacto ambiental, ela não tem como objetivo negar a implantação de projetos, não é isso, né? Ela existe para colocar, na verdade, os projetos dentro de uma linha mestre, dentro de algo que possa ser, de fato, implementado, objetivando-se tanto o aspecto financeiro, que obviamente é inegável, né, das empresas, mas que também causa uma preservação ambiental. E essa preservação em todos os seus sentidos, né? Inclusive também com respeito à população que vai ser impactado pelo processo. Então, isso é muito importante, né? Eu estou falando aqui para vocês porque quando a gente fala da avaliação do impacto ambiental como uma exigência de mercado que aconteceu anteriormente, essa prerrogativa de proteção, ela precisa ser viável em todo o tempo, inclusive o atual e para tempos futuros. Provavelmente, inclusive, adiante, né, a cada vez mais, vai ser cobrado, né, de uma maneira mais imperativa, de algo realmente mais contundente, de que as empresas possam ter esse respeito, né, que elas possam realizar suas atividades, sim, e sempre se sabe, não é inquestionável, que nós precisamos, inclusive, das empresas, dos empreendimentos, para que a população, de uma maneira geral, tenha ali atendido várias das suas necessidades, inclusive de geração de empregos, né?
mas que ao mesmo tempo tudo isso aconteça dentro de determinados limites, né? Que isso é muito importante. Então, esse mecanismo, na hora que a gente fala da avaliação de impacto, ele é um mecanismo legal, é um mecanismo da instituição. E aqui, no sentido, né, de um determinado país em que possa fiscalizar os empreendimentos. A gente vai ver que a avaliação de impacto ambiental, ela não caminha sozinha. Existem vários outros, né, mecanismos ali de controle, de proteção, e que precisam acontecer, tudo objetivando a mesma questão. E mesmo assim, a gente sabe, nem sempre as coisas são perfeitas ou como elas deveriam realmente ser, né? Mas são mecanismos. Se a gente também não tiver mecanismos, as coisas seriam ainda menos respeitadas, né? Então, olhem só, antigamente, quando da implantação inicial da avaliação de impacto ambiental, né, objetivava-se muito uma avaliação no quesito de engenharia. Seria mesmo avaliando, né, o tanto impacto que uma determinada construção poderia provocar, tá? Bem, com o tempo, né, o processo, até os processos de avaliação, eles também vão mudando, vão aperfeiçoando e vão observando que existem outras necessidades. Não é só simplesmente, embora seja muito importante, não é só simplesmente analisar a construção, mas tem toda uma situação que gera, né, uma necessidade de avaliação e depois, né, de acompanhamento. O que a gente também vai ver que a avaliação de impacto, ela é fundamental para antever problemas, tentar minimizá-los, né? Eles utilizam muito a palavra mitigar, minimizar esses impactos. E depois da implantação dos projetos, gente, é fundamental também que exista um acompanhamento, né? Afinal de contas, nós sabemos que vários projetos vão ter ali possibilidades de impactos durante o processo, né? Durante o momento mesmo real de implantação daquele projeto. Então, assim, a estrutura em si foi montada, foi permitida a realização daquele projeto, mas vários impactos virão depois, né? Durante o percurso mesmo da atividade. Então, por isso que é muito importante tudo isso, né? Então, olha, hoje existem várias, não só uma preocupação exclusiva com o projeto, mas também programas, políticas, aqui, ó, consumo e descarte de bens e serviços, né? A avaliação de tudo isso, ela é fundamental, tá? Então, ele, inclusive, a partir do momento que ele abrange mais itens a serem observados, a gente tem um envolvimento, né, ainda maior ali em relação a vários profissionais, né, que é aquilo que a gente já comentou anteriormente. A AIA, ela envolve uma equipe multidisciplinar, porque, logicamente, cada profissional com a sua competência para poder avaliar um determinado impacto que poderia, né, ocorrer a partir do momento que seja implantado, né, que poderá ocorrer a partir do momento que seja implantado determinado projeto, né, principalmente no que se refere a tantos itens assim. Como eu falei com vocês, a AIA não está sozinha, né? A AIA é apenas mais um instrumento, mais uma via de que nós possamos sempre tentar proteger, resguardar, minimizar os impactos de obras, de projetos que serão implementados, muitas vezes também com benesses à população, né? Mas aí é que está o grande detalhe. Sempre poder avaliar, né? Porque na hora de se vender, literalmente vender um peixe, né? Você vende o que você quer, você faz a propaganda daquilo que eventualmente possa ser bom, né? Mas você muitas das vezes deixa de lado ou tenta mascarar que associado a alguns benefícios possam existir também malefícios. Então, é essa balança que a AIA faz,
né? Ou é essa balança que é o objetivo da AIA jogar até mesmo para a população. Vocês vão ver, tem um processo, né, um momento em que é excluída a população em questão, né, porque grande parte, a maioria dos projetos, na sua totalidade, né, ela acaba impactando na vida de várias pessoas, né? Então, é fundamental, principalmente naquela população que, de alguma forma, ela vai sofrer algum impacto negativo da implantação daquele projeto, que ela seja comunicada, né? Até mesmo uma questão de respeito, gente. Isso que a AIA vem muito fazer, né? Colocar para que possa, no mínimo, ser discutido com respeito a todos os envolvidos, tá bom? E, como eu falei com vocês, não é o objetivo da AIA forçar, né, as pessoas que vão literalmente fazer ali tomar uma decisão, né, da implantação ou não, a adotar essa alternativa de menor dano ambiental. Não. Então, não é o objetivo da AIA simplesmente obrigar a não realização do projeto ou escolher. Não. Inclusive, a gente vai ver que é muito importante a presença da AIA, não só para ajudar a pensar sobre o projeto, mas se a gente também pensar que a partir do momento da existência dela, desde o momento do pensamento inicial daquele projeto, vão precisar parar, pensar e tentar minimizar os danos desde o seu, inclusive, planejamento, né? Então, antes mesmo de chegar até a AIA, com certeza, profissionais, né, se dispuseram a pensar em propor um projeto de uma necessidade, ali, uma viabilidade, principalmente financeira, que normalmente envolve, mas que possa, né, ser plausível de ser aceito. E é isso que se fala muito. Se o objetivo da AIA fosse forçar, impedir, inclusive, todos os projetos, gente, praticamente nada seria aprovado, né? Então, ela é um instrumento não de punição para ninguém, mas um instrumento para que ela possa ser, né, realizadas as ações necessárias de interesses vários, mas que, ao mesmo tempo, tenha o respeito ao ambiente como um todo, né? Isso que é fundamental. Aqui são os inúmeros efeitos da AIA sobre os projetos, né? Resultados, de fato, que a AIA possa ajudar ali a influenciar nas decisões. Então, a gente pode citar, deixa eu pegar aqui, ó. Isso, olha só. A AIA, ela pode colaborar e fazer retirada de projetos inviáveis? Sim, não é o objetivo dela inviabilizar nada, mas eventualmente possam ainda surgir propostas tão absurdas que eventualmente ela possa retirar, né, esses projetos inviáveis ali de serem realizados. Legitimizar projetos viáveis, ou seja, poder de fato falar e mostrar que é possível a realização daquele projeto, né? Respeitando-se o ambiente, respeitando as pessoas como um todo e realmente colocando que, embora às vezes possam ter alguns efeitos, mas que eles não são necessariamente objeções para a realização daquele projeto, né? Que ele legitimiza. Inclusive é isso que ele faz com seu objetivo central, que é legitimizar, fala assim, não, pode financiar esse projeto que ele é viável, né? E ele respeita, na maneira como ele foi pensado, na maneira como ele, porventura, vai ser colocado em prática, existem ali, né, maneiras de minimizar os possíveis impactos ambientais, né? Selecionar melhores alternativas de localização. Reparem
que muitas vezes, quando se fala de um grande projeto, e é interessante, gente, na hora que a gente fala desses projetos, existem inúmeros, né? Mas existem grande parte dos projetos que vão para uma avaliação, são projetos do próprio governo, né? São projetos realmente institucionais. E que eles precisam ser avaliados também, lógico, né? Senão as coisas iam ser feitas de uma maneira muito aleatória e muitas das vezes desrespeitosa. Então, normalmente quando se tem uma proposta, se tem um projeto, se vocês observarem, uma necessidade muito grande é justamente isso, de verificar qual que é o melhor local para implementar aquele projeto. Então, identificação de localização, ela é chave. E justamente porque de um determinado projeto tem que se imaginar quais que são os ganhos, qual que é aquela população, né, que vai ser impactada positiva e também e principalmente estabelecer, né, tem uma população que porventura possa sofrer algum tipo de impacto negativo, né, minimizar ao máximo esse contingente e salvaguardar, né, caso seja indiscutível a necessidade e que os ganhos positivos sejam muito maiores, mas que seja estabelecido um cuidado, um respeito também em relação àquelas pessoas que possam sair prejudicadas em relação a isso. Semana passada eu comentei com vocês e hoje vocês vão ver, daqui a pouco eu vou chamar a atenção disso, porque na hora que a gente fala de população, existe tanto uma população que possa ser beneficiada como ser prejudicada por um determinado projeto. Depende muito do ponto de vista que se olha, né? Ou que vai sentir os impactos daquele projeto. Possa haver AIA, promover reformulação de planos nos projetos? Sim, esse é inclusive um dos principais objetivos dela. Porque, como a gente falou, não é o objetivo dela necessariamente impedir a realização, mas sim fazer com que todos possam avaliar de antemão, né, pensando com responsabilidade na implantação daquele determinado projeto, né, e minimizando impactos. Então, muitas vezes, diante da avaliação, possa ser proposta alguma alteração de percurso, né? Ou fala o seguinte, olha, nesse determinado local, exato local, não é viável, por isso ou aquele outro motivo. Mas este mesmo projeto possa ser aplicado em uma outra localização, né? Então, existem essas questões. E também tem uma coisa, gente, se a gente parar para pensar, logicamente que no nosso dia a dia, nós temos ali projetos relativamente pequenos que nós realizamos. Mesmo assim, né, estou fazendo uma comparação grosseira aqui, mesmo assim, quantas vezes a gente não está com uma ideia de realizar alguma coisa, enfim, de algo em si que seja, né, algo de meta ali para você, que você quer conquistar, que você quer realizar, e às vezes tem uma outra pessoa que, como ouvinte, fala assim, ô fulano, se você fizer, né, dessa maneira, ou se você mudar um pouquinho, desviar um pouquinho esse percurso, vê se você não vai ter um ganho melhor. O que eu quero dizer com isso? Que, lógico, assim como é na nossa vida, né, em pequenas coisas que nós nos propomos a realizar, nem sempre aquele pensamento inicial, por melhor que seja sua boa vontade, né, de acerto, de boa intenção, nem sempre é a melhor conduta. E nem sempre a gente vai caminhar na realização daquele projeto só numa linha reta, né? Há momentos que, inclusive, durante o próprio percurso, a gente percebe que, por um motivo ou outro, compensa fazer um desvio, compensa mudar alguma coisa, porque eu vou poupar prejuízos, eu vou poupar alguém ou alguma coisa, né? Enfim, da mesma forma, a AIA. A partir do momento que foi pensado um projeto, lógico que várias pessoas pensando
em cima daquilo que está sendo proposto, né? Ela possa, eventualmente, reformular, colaborar, né? Ajudar no sentido da melhor execução possível daquele projeto. Então, não é nada de demérito, né? Em relação ao propor e ter alguma alteração diante daquele projeto inicial, tá? Então, também é muito importante isso, de que ele não venha com esse sentido punitivo ou de que seja desmerecedor do projeto haver alterações de percurso, alterações que foram pensadas, né, em relação àquela ideia original. Não, né? E até mais adiante eles colocam, né, que no próprio autor do livro, ele chama a atenção, olha, muitas das vezes nem as pessoas que imaginam, que têm uma ideia inicial para um determinado projeto, né? Muitas vezes elas não são criativas. Elas pensam numa situação específica, mas não necessariamente conseguem pensar em tudo. Então, por isso que é muito importante também ter esse conjunto, né, de profissionais que possam pensar em cima de algo pontual e verificar possibilidades, melhorias, né? E até mesmo poder enxergar que, eventualmente, um determinado segmento ou uma determinada área possa sair prejudicada se não houver nenhum tipo de alteração, né? E a AIA também, ela possa ajudar a redefinir os objetivos e responsabilidades daqueles indivíduos que estão propondo o projeto, né? Então, às vezes, ali, de imediato, pensou-se em algo que poderia ser interessante para uma população, mas, né, que com esse diálogo que nós estamos falando, possam ali realmente redefinir alguns objetivos iniciais. Aqui, essa função da AIA no processo decisório, ela precisa ser reconhecida, né? Ela é muito importante. E mesmo assim a gente sabe, né? Muita coisa, os impactos, as questões negativas que ainda acontecem, né? Nós sabemos tão bem, nós aqui em Minas, né? Quantas vezes ali a população ela sofre, né, bastante em relação às consequências de determinados empreendimentos que ocorreram, né? E que as coisas não foi bem assim. Infelizmente, não conseguiram minimizar tanto quanto deveria, né? Semana passada, eu comentei com vocês que o grande objetivo da AIA é a prevenção, né? Nós falamos isso e aqui está citado isso novamente, e é muito importante isso. A AIA vem para tentar prevenir, né? Ela antecede, ela não vem depois de um empreendimento pronto, uma questão punitiva, não. Ela vem justamente, o grande objetivo da avaliação é que ela seja realizada para prevenção, tá? Aqui, né, chamando a atenção em relação que várias tomadas de decisão, gente, diga-se de passagem, né? Todos nós, população de uma maneira geral, nós temos as consequências daquilo que principalmente os políticos, né, decidem. Né? Então, existem pessoas que são responsáveis por tomar determinadas decisões que, inclusive, vão impactar sobre vários outros, né? Eles vão ali, eventualmente, ter a decisão, inclusive, de algumas situações que precisam de ser, né, bem avaliadas. E, raramente, né, essas pessoas que tomam essas decisões, elas vão ser criativas e até mesmo inovadoras, né? Tem uma questão muito clássica. Bem, hoje mesmo estava ouvindo, né, um podcast falando de um contexto, na verdade, político. Mas aí eles estavam chamando a atenção de algo que a gente pode contextualizar aqui muito bem. Por exemplo, o agronegócio.
né? Que a gente sabe o tanto que impacta no contexto ambiental. Quando a gente fala agronegócio, parece que a gente está falando de uma coisa única. Mas dentro desse setor, já existe hoje uma divisão entre aqueles indivíduos que pertencem ao grupo do agronegócio e que vêm, né, de uma cultura mais antiga, mais associada a prejuízos até mesmo ambientais. E existe um grupo que é denominado de agronegócio novo, inovador, né? Por que eu estou falando disso? Justamente por essa palavrinha aqui, né? Que fala que eles, normalmente, eles não são nem criativos nem inovadores. Então, o que eu chamo a atenção de vocês é que existe, às vezes, muito menos do que a gente gostaria, mas em várias áreas, né? Eventualmente, existem alguns grupos que nunca deixam de ter o objetivo central, que é o lucro, que é a parte financeira, né? Mas que conseguem verificar esse aspecto inovador, esse aspecto que a gente está falando aqui, né? Dessa realidade do ponto de vista mundial, de que vale até mesmo a pena financeiramente ser ecologicamente viável, tá? De respeitar, conseguir enxergar que ele pode fazer, né, exercer aquela profissão, aquilo que ele tem ali como rendimento, como maneira, né, de trabalho, mas de uma maneira que possa ser mais reconhecida, abre campos para ele vender seus produtos, né? Com maior facilidade no mercado externo. Então, isso que também é muito importante a gente chamar a atenção, né? A gente sempre tem que ficar atenado de alguma forma a isso. E mesmo até porque, né, quando a gente fala desse aspecto inovador, eventualmente, né, possam existir brechas aí, justamente nessas empresas com essa visão inovadora, que possa ter até um cantinho ali para o biólogo, né? Porque justamente isso, ele vai precisar de trabalhar na viabilidade dos projetos dele, né? Ele não vai deixar de, logicamente, ter essa questão financeira, que sempre vai ser primordial, mas ele tem essa pegada de uma atenção maior, até mesmo de valorização, né, do produto dele, se ele tiver alguns cuidados ali ambientais de uma maneira bem mais contundente. Então, logicamente, a gente também precisa de ficar atenado a essas coisas, né? Bem, a prevenção ao dano, né, não pode começar pelo fim, né? Justamente isso. Não é ali na hora da tomada de decisão. Precisa, né? Lá do início, lá na hora que se coloca, por exemplo, uma pessoa para imaginar, eu estou eu realizando um projeto de grande porte, mas se a gente for imaginar, desde ali o arquiteto, né, na hora que ele imagina, a pessoa que vai imaginar qual que é o local. Então, se a gente começar pelo início de fato, né, é muito mais fácil do que a gente chegar ali, eu vou decidir isso ou aquilo, né? Vou implementar, mesmo porque muitas das vezes, na hora que chega para pensar só nos finalmente, gente, muitas vezes a pressão ela é muito grande. Então, possam ser tomadas decisões errôneas. Então, por isso que é muito importante ter todo esse pensamento, toda essa parte de planejamento prévio, né? Porque aí tem a chance, inclusive, de ser realizada e ser tomada uma decisão que vá conferir o menor impacto possível, né? Então, isso aqui. Esse que é a grande função da AIA, né? Incitar os proponentes a conceber projetos ambientalmente menos agressivos. Foi o que eu comentei com vocês. Gente, a própria exigência, a existência da AIA já faz com que, desde o início, já comecem a atenar. Se não tivesse nada disso, o que a gente vê? Quanto mais econômico, melhor, porque aí mais lucro a gente vai ter. Para que pensar nisso, né?
se quem vai sofrer impacto é aquela população que grande parte das pessoas que vão implementar o projeto em si nem conhecem, nem vão conhecer. Então, por isso que é muito importante, né, a existência de mecanismos que possam ali, até mesmo pela sua própria existência, já confere ali uma respeitabilidade maior, né? Já exige que, por menos que eles possam, ou por menos que eles gostariam, mas eles precisam de imaginar, né? De pensar em algo que seja o menos impactante possível ao ambiente. Inclusive envolvendo vários profissionais, né? Desde ali, inclusive, quem vai trabalhar, né? No processo mesmo, até mesmo de construção daquele projeto, né? Como ali o objetivo da AIA, que é introduzir esse conceito de viabilidade. Então, isso aqui é o fundamental. E existem grandes dificuldades, isso é inquestionável, né? Aliás, na hora que a gente fala de conceitos ambientais, gente, quer seja a AIA, ou quer seja outros projetos ali que venham, né, no sentido de tentar resguardar e mitigar impactos ambientais, nunca é fácil, né? É muito importante a gente ter essa consciência. Na hora que a gente fala aqui, que é o objetivo central, né, da nossa disciplina, essa avaliação, a gente está falando de que isso vai ser que o guardar de fato, né, impedir ou realmente proteger 100% o ambiente. A gente sabe que não, né? Então, existem grandes dificuldades reais para execução, para fazer com que realmente todo esse processo, né, concatenado possa ocorrer e que seja respeitado, né, de fato ali em todos os itens que sejam necessários. Não é fácil, mas ele é fundamental que seja tratado e que, né, possa ser de fato respeitado esses princípios, tá bom? E o conceito de viabilidade ambiental não ambíguo, né, é aquilo que a gente fala, olha, o que é viável ambientalmente não tem curva, ou ele é viável ou ele não é, né? Então, ele não confere duplicidade. Se ele é viável ambientalmente, é porque ele precisa obedecer a esses requisitos, tá? Agora, da mesma forma que eles também comentam, e é mesmo, existe também uma viabilidade econômica. E não existe análise de projeto, né, que não tenha esse lado da moeda. Então, sempre, né, tem um aspecto econômico ali, do qual, com certeza, vai impactar em muito. O que é importante ali da AIA é fazer com que essa viabilidade econômica não venha sobrepor a outras viabilidades que são tão necessárias, que são tão caras a todos nós, né? Então, por quê? Senão, nós poderíamos ter vários empreendimentos ocorrendo para pequenos grupos exclusivos, né? Para pequenos grupos serem beneficiados, em detrimento, né? Afinal de contas, economicamente também não é ambíguo. Ele possa ser absolutamente viável para um grupo específico, né? E isso aqui não pode, que isso se sobreponha a tantos outros interesses, né? Aqui, né? Para análise ambiental, um projeto pode ser viável sob determinados pontos de vista, desde que certas condições sejam observadas. É isso que eu falei. Não confere, ele não é mais ou menos viável ambientalmente. O que se pode fazer, né? São sempre analisar o ônus e bônus de tudo isso que nós estamos falando, tentando sempre resguardar com que pequenos prejuízos que eventualmente possam acontecer, eles não sejam tão danosos e que, principalmente, né,
já observar de antemão algumas coisas que possam mitigar esses impactos negativos, tá? E, se possível for, até mesmo tentar compensar, né? Compensar alguns problemas ali. Bem, aqui, isso que é tão claro, gente, isso daqui é o que acontece tanto na prática, que eventualmente, né, determinado projeto, ele possa, porque nós não estamos falando de um projeto pequeno, né, os projetos que eles chegam a ter uma real necessidade de avaliação, na sua grande maioria, são projetos de grande proporção, né? Possa existir projetos relativamente pequenos que precisam de uma avaliação? Pode, tá? Pode. Principalmente ali, dependendo da localização daquele empreendimento. Então, existem, né, coisas até que eu vou falar com vocês mais na frente, mas, por exemplo, qualquer projeto precisa ser avaliado se a proposta dele for ser implantado em uma determinada região de preservação. Então, obviamente, né, não é porque ele seja pequeno que ele não vai ser avaliado, né? Aliás, muitas vezes, né, por menor que seja, já se descarta muito em virtude da localização, tá? Mas, tirando essas situações que aí são extremas, né, onde não importa o porte, mas principalmente se o objetivo é ali, né, impactar determinadas regiões específicas, né, na sua grande maioria, nós temos projetos de monta, projetos grandes que envolvem muita coisa, que envolvem muito dinheiro, que vão envolver com certeza também uma grande área ambiental e, obviamente, impactar, né? Então, o que é muito comum? Que nós possamos, muitas vezes, porque grande parte, inclusive, desses projetos também, é importante a gente citar, eles são financiados, eles são, na verdade, produzidos principalmente, às vezes, por uma situação governamental, né? Imagina, vai abrir uma estrada, uma rodovia para ligar uma determinada região específica. Imagina, isso aí a gente sabe, é uma obra grande, que envolve uma extensão territorial também grande, que vai envolver pessoas ao entorno, né? Então, chama-se atenção. Há também, e aí, acompanhando o raciocínio. Então, muitas vezes, nos é colocado, por exemplo, na mídia, né? Que determinada proposta, realização de determinado projeto. Aí você olha assim e fala assim, nossa, mas que bom, né? Isso vai ser tão bom para mim. Por quê? Porque, eventualmente, é uma obra interessante, né? Que possa te dar alguma comodidade, que possa, às vezes, até impactar financeiramente, porque aí você vai poder, né, realizar, por exemplo, comércio em diferentes regiões, enfim. Só que existe uma população que vai receber essa informação e que vai ser impactado negativamente, né? Imagine o que não né? Estar numa região que simplesmente é avisada que vai ser retirada daquele local, né? Que vai ter desapropriação. Imagina, não é fácil, né? Por vários motivos. O pessoal, porque muitas vezes você tem aquele apreço ao local que se vive, muitas vezes tem aquela característica do histórico, né? É onde você se reconhece, onde cresceu, onde você tem história, onde você tem vizinhos, enfim. E também até mesmo financeiramente, porque na hora que eles retiram a pessoa, mesmo, mas ele vai ser indenizado. A indenização, ela não é condizente
ao real valor do imóvel. A gente sabe disso que não. Então, existem pessoas, né? Tanto que vão aplaudir, quanto pessoas que eventualmente vão ser impactadas e prefeririam que aquilo não estivesse acontecendo, né? Então, isso que é importante de ser observado, né? E o que vai ser levado em consideração ali? Por isso que é muito importante uma avaliação, para a gente não ser visto, a gente não ficar vendo apenas um lado da moeda, né? Que eventualmente a gente possa ser mais tendencioso a achar que é ótimo, né? Mas será que é a melhor via? Ou será que aquela região é a melhor região para se realizar, né, aquela proposta, né, aquele projeto? Então, isso é muito importante, né? Colocar uma parte neutra nessa história, né? Não trabalhar, nem deixar com que as pessoas que vão ser beneficiadas, que sejam as tomadoras de decisão definitivo, nem aquelas que vão ser prejudicadas, ou seja, que possa ser avaliada ali prós e contras do projeto e tentar minimizar, né, ao máximo, inclusive nesse aspecto individual, né, das pessoas que vão ser afetadas. Então, isso aqui é muito importante. Olha só, até a gente cita esse exemplo. Que um novo aterro sanitário beneficia toda uma população de um município, né? Mas pode prejudicar os vizinhos, afinal de contas, no fundo, ninguém acha muito benéfico ser vizinho de um aterro sanitário. Possa ter seus inconvenientes, né? Por outro lado, uma hidrelétrica que beneficia consumidores residenciais e industriais. Não só possa ser interessante, como a gente tem ouvido muito aí nos noticiários, com essa escassez hídrica, né? Possibilidade, impacto sobre a luz, sobre conta de luz, enfim. Vocês devem estar acompanhando e verificando isso tudo aí nos noticiários, né? Então, na hora que se fala da construção de uma hidrelétrica, tem muita gente que aplaude, né? Afinal de contas, é salvaguardar mais energia, tanto do ponto de vista residencial, como muito ali as indústrias, né? Afinal de contas, a gente sabe o tanto que impacta a escassez de energia elétrica, impacta muito as indústrias, né? O comércio, de uma maneira geral. Ah, professora, impacta, inclusive do ponto financeiro. Perguntem aos seus pais como a conta de luz aumentou esses dias, né? Em virtude de uma série de situações. Olha, a partir do aumento da luz, várias outras coisas vão aumentar também. Então, até nesse contexto, né? E olha que eu estou olhando assim, tentando observar bem a grosso modo, né? Vocês imaginem isso no contexto industrial, né? O quanto que impacta ali na produção de bens, né? E, enfim, logicamente, então são lados da moeda, né? Em que tem um consumidor que acha absolutamente benéfico, mas tem aquela população que eventualmente vai sofrer os danos, as consequências da implantação disso, né? Isso que chama atenção, desse ônus e bônus, dessa avaliação, né? Enfim, que ela possa ser criteriosa, que ela possa ser imparcial, né? E que ela venha salvaguardar. Ah, mas será que é interessante? Será que ali, né, fazer a retenção de água em determinada região? Quais, inclusive, do bom contexto, né, se a gente imaginar ali, fauna e flora, quais espécies possam ser prejudicadas em relação a isso? Então, tem, assim, uma grande quantidade, né, de itens a serem pensados. Deixa eu ver aqui, que eu tô falando com vocês, eu tô ouvindo a minha própria voz. O que eu tenho que fazer aqui para tirar isso? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já tirei ao máximo, mutei aqui. Não tô conseguindo. Que coisa. E tá alto.
Professora, você se mutou agora. É isso mesmo, né? Não. Agora tá me ouvindo? Estava, mas ainda tá dando eco. Mas vocês estavam ouvindo esse eco desde o início, não estavam? Estava, mas tá baixinho. Não tá Tava atrapalhando, menor? não. É engraçado. Porque eu acho que o celular que estava longe. Não, vou fazer isso. Depois eu vejo isso aqui no intervalo. Mas é engraçado, na hora que eu vi aqui, deixa eu ver só uma coisinha. Porque aí. Não, tá sendo gravado direitinho. Tá, não sei o que tá de diferente ali, não. Que eu não tenho. Não tem acontecido isso e hoje eu tô me ouvindo o tempo todo. Agora minimizou o fato de vocês me ouvirem? Sim. Ok. Sim. Vejamos. Qualquer coisa vocês me avisam. Vou até pôr aqui mais perto aqui do WhatsApp. Enfim, então vamos. Aqui. Ufa. Aquilo que eu comentei com vocês, né? Bem, projetos que vão ser submetidos ao AIA normalmente são projetos polêmicos. Não existe, na sua grande maioria, né? Projeto de pequena monta, projeto que tá tudo, se tá tudo assim, se for muito fácil de identificar, que não vão ter impactos, que não vai ter prejuízo, que não vai ter confusão. Gente, se isso foi identificado desde o início, se não tiver nenhum mérito de discussão, não é projeto para a área. Inclusive, vocês vão ver, tem um processo de triagem, né? Afinal de contas, precisa realizar a triagem de projetos também, não é assim, né? Mas se não confere nenhuma discussão, é porque é muito grande, porque a localização não é ideal, porque os resíduos. Gente, se não tiver algum tipo de discussão prévia, pode ter certeza, não é projeto que precisa de uma avaliação de impacto, né? Esses aqui são aqueles cascudos mesmo, aqueles que a gente ouve assim, não, mas será? Né? Que não necessariamente as pessoas até não consigam enxergar lado benéfico daquele projeto inicialmente. Então, é isso. Aqui não tem nada necessariamente leve, não, né? E aí também é importante o seguinte, porque não é porque ele seja polêmico que ele necessariamente vai ser um mau projeto. Não, pode até ser um bom projeto. Mas o fato que é importante que ele seja discutido, né? Isso é fundamental, que é o papel mesmo, né, da AIA, que é ser prévio, ser preventivo, e que ele também possa viabilizar, facilitar, até mesmo depois da ocorrência, da implementação, a própria gestão daquele projeto, né? Que confira a ele realmente uma confiabilidade, tanto para a sua implantação, como posteriormente também para a sua gestão. Então, ele dá um respaldo, né? E para todas as instâncias, desde até o início, afinal de contas, esses grandes projetos precisam de financiamento, quanto depois também. Se você imagina, muitos dos grandes projetos, eles possam, né, eventualmente ali ter no processo final a execução, a venda de algum bem, né? E que aí possa facilitar até mesmo a venda disso lá fora de futuro, porque ele teve a viabilidade de algo que atestou, olha, esse projeto foi idealizado, foi implantado, está sendo acompanhado e ele respeita, né, os princípios básicos de respeito ambiental. E justamente isso. A aprovação do projeto, ela implica, sim, compromissos assumidos pelo empreendedor, né? Tanto para execução da obra, como inclusive posteriormente. Podendo, inclusive, como nós falamos,
poder sofrer algumas modificações do percurso, caso necessário seja, tá? Olha só, aqui a gente enumera, né, os objetivos da AIA, que são assegurar que as considerações ambientais sejam explicitamente tratadas, incorporadas ao processo decisório, né? Que não seja observado apenas um lado da moeda, literalmente a moeda, que seria o setor financeiro, né? Antecipar, evitar e minimizar, até mesmo, se possível, compensar os efeitos negativos relevantes, biofísicos, sociais e quaisquer outros efeitos. Poder proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais, assim como processos ecológicos que mantêm suas funções. Afinal de contas, muitas vezes, possa ser observado uma situação em que vai ter tanto, né, o gasto dos recursos naturais, enfim, que precisam ser observados previamente. E, por fim, como objetivo da área, promover o desenvolvimento sustentável e otimizar o uso e as oportunidades da gestão de recursos. Então, também é muito importante isso, né? Será que esse projeto, ele realmente respeita tudo isso que foi falado e ele depois consegue ser de alguma forma sustentável? Né? Então, é interessante verificar isso também. Então, são vários objetivos da AIA, né? Que vão nortear as ações, os grupos ali de trabalho, que nós vamos ver, e sempre com esses objetivos, né? Sempre com essas observações que não podem fugir ali de quem pertence mesmo a essa área. E aí, a gente finaliza esse 2.1, e para eu não continuar, né, aqui e simplesmente mais uma vez falando, vou gerar aqui um Kahoot básico, tá, sobre esse ponto realmente inicial sobre a AIA, e eu gostaria que vocês participassem, tá bom? Vou colocar aqui, ó, para a gente depois dar o prosseguimento, mas é porque não dá, né? Se a gente não provocar, vocês ficam quietinhos, caladinhos. Aqui, foi porque eu peguei a imagem para pôr ali para vocês. Deixa eu pôr aqui. De agora. Ruth. Meu povo, vocês estão aí? Oh, que bom. Vamos sim. Olha. Professora. Olha, tem a musiquinha clássica. Oi, diga. Eu não vou participar, tá? Porque eu tô no celular e fica ruim a conexão. Tá certo. É Lara, não é? Que tá falando? É. Ok, Lara. Tudo bem. Tá perdoada, tá bom? Ô, Lu. Diga. Eu também tô pelo celular. Tá certo, Mariana. Tudo bem. Quando não tem jeito também, eu sei. Aí, quem não consegue participar aqui do Kahoot em si, deixa eu ver, só prestar atenção no que eu estou fazendo aqui, gente. Aí, respondam aí, né? Vão imaginando qual que seria a resposta de vocês, tá? Para vocês também não perderem aqui. O grande objetivo é esse, verificar do que a gente falou, o que ficou, o que vocês marcariam se, por exemplo, se fosse uma prova, né? Embora aqui... Aí. O P, 1679573. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ô, Lu. Oi, diga! Hoje a minha internet tá péssima aqui também, não vou conseguir entrar, tá bom? É o Jonathan, não é? Isso. Ok, Jonathan. Obrigado. De nada. Não, tá perdoado também. Mas quem puder conseguir, entram aí para poder participar, tá? Mas quem não conseguir, né? A gente sabe, eventualmente, estão perdoados. Eu tive que colocar o meu celular ali com a listinha com o nome de vocês longe. Estou indo hoje reconhecimento só de voz mesmo.
Fé no pai, meu Deus. E o pai tá on? Fé no pai, deixa eu ver. Quem que é o fé no pai aqui hoje? É o Daniel? Nossa, não posso nem ser secreto. É Anônimo, você mesmo? Ah, tá pior vendo? que é. Eu reconheço não só voz, ô Daniel. Vai ainda, eu reconheço até vocês aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Aqui. Ah, ele vai voltar com sextou. Eu vou pôr meu nome, já que não deu certo, né? Ah, não é você que colocou o sextou agora também, não, né? Quem é que tá com Não. sextou? Meu Deus, agora eu fiquei na dúvida. Quem é que pôs sextou aqui pra gente hoje? É o Pedro, né? Não. Sextou não é Pedro, não. Pedro Dias? Não, a pessoa não vai falar? Quem colocou sextou não vai falar? Meu pai, vai ficar no silêncio. Que Eu triste. chutaria, eu quero o Vitor. Ah, pode. Pode ser também, Vitor. Será que o Vitor não saiu para jantar? Mas ele tá caladinho demais. Será que ele ia ficar É verdade, caladinho? tem essa opção também. É, o Vitor é aquele que entra e sai para jantar, né? Bem, então vamos, gente, que eu acho que, deixa eu ver, tem mais alguém aí para poder entrar, que está aí na eminência de entrar, que por isso tem que esperar. Eu acho que pelo jeito não, né? Então vamos, isso, gente. Daniel, esse sextou que ainda vai me falar quem que é. Essa é a Thaís? Thaís, Letícia, Pamela, o Pedro Manso. Aqui eu acho que é a Júlia. Não, a Thaís está aqui é a Tainara. Thaís, Luana, Lidiane, Sara, Felipe, Nayara e Rafa. Muito bem, então vamos ao início. Vejamos, meninas, vamos mostrar toda a nossa força, tá? Toda a nossa garra aqui, mostrar para esses rapazes o tanto que nós somos poderosas. Vejamos. Aqui, iniciar. É super simples. Vejamos, verdadeiro ou falso? A finalidade da AIA é considerar os impactos antes de se tornar qualquer decisão que possa acarretar degradação da qualidade do meio ambiente. Isso é verdadeiro ou falso? Foi rapidinho, né? Muito bem, verdadeiro, né? Vamos analisar antes de se tomar as decisões. Muito bem. Ainda serviu de pegadinha para alguém? Deve ter sido mais no rápido ali, marcou e não parou para pensar. Avançar. Felipe, né? Felipe tomou a frente, empatou com o Daniel, né? E o sextou, gente. Sextou tá em terceiro, ele não vai falar, não, ele ou ela não vai me falar que sextou. Se duvidar, é o Vitor mesmo, só vai falar no final se ele ficar no pódio. Tem cara, realmente. Vejamos. Vamos ver quem é que vai nos surpreender com o sextou. Para a realização da AIA, deve-se contar com uma equipe multidisciplinar, tendo envolvimento de diversos participantes. Muito bem, né? Muito bem. Ó, entrou mais uma pessoa, que bom. Isso, muito bom. Seja bem-vindo quem entrou. Viu? É isso mesmo, verdadeiro, super verdadeiro. Vejamos a próxima. Gente, Daniel manteve. Felipe foi lá para baixo, sextou chegando e acho que a Júlia tá aí na espreita. Tô gostando de ver, Júlia. Gente, depois não é Júlia? Eu acho que é, né? Vejamos. Sou eu mesmo, Lu. Aí, então, não tô errada, não. Um sistema de AI é um mecanismo ilegal que torna operacional o processo de avaliação de uma determinada jurisdição. Isso é verdadeiro ou falso?
falso, né? Eu bem que gostaria de que servisse de pegadinha, né? Mas acho que a maioria percebeu. É um mecanismo legal, né? É o que possibilita uma avaliação, é o que dá, inclusive, legitimidade, né? De que aquele projeto foi avaliado e que ele possa, inclusive, né, ser implementado, muitas das vezes até com recursos financiados. Muito bem, vejamos. Daniel sextou e agora chegou Lu para compor o pódio. Letícia e Pamela estão ali na espreita. Estou gostando de ver, meninas. Muito bem, nossa força aí, ó. Vejamos. Vão agora unidas para desbancar o Daniel, hein? Vejamos. Próxima. De início, a AIA voltava-se quase que exclusivamente a projetos de engenharia. Isso é verdadeiro ou falso? É torcer pelo sextou, então. Ô, Daniel, não é nada pessoal, você sabe, né? Deixa eu falar que eu também acho que eu errei. Ah, não. Ô, Aí não. pai. É nóis. Eu acabei de falar que realmente no início a AIA voltava-se quase que exclusivamente à engenharia, né? Hoje que não, mas inicialmente essa era a proposta mesmo. Muito bem, serviu de pegadinha. Que ótimo, eu adoro colocar. Nossa, gente, a minha palavra. Foi a queda, viu? Nossa Senhora. Um pódio só feminino, meninas. Assim, a gente deu show agora, viu? Mas eu não sabia que a minha palavra estava com tanto poder hoje, tá? Daqui a pouco eu vou mirar ali todos os números da Mega Sena, vou falar os números pro meu marido para ver se a coisa pega. Daniel, me desculpe, tá? Não era nada pessoal, mas realmente Hashtag chateado. você caiu bonito. Oi, gente, ô dó. Não, agora vão, força pro Daniel aí, ó. Hoje, a AIA inclui análise de impactos da produção, consumo e descarte de bens e serviços, entre outros. Super verdadeiro. Muito bem, vejamos. Teve mexida e o Felipe chegou aí, ó, para fazer frente às meninas. Vejamos, minhas, resistência aí, hein? Letícia agora tá em primeiro. Vejamos. A AIA é apenas um instrumento de política pública de saúde. Política pública de saúde, né? Era para pegar quem eventualmente não estivesse ali lendo, né? Marcando sem deixar de ler a frase. Justamente, aqui no Carro Tinha que a gente tem que fazer umas coisas assim, né? Na hora que a gente analisa, mas no fundo, né? Para quem está só marcando ali para ser rapidinho, aí pegou. E tá aí Letícia, Thaís, Lidiane, vejamos, Felipe também tá aí subindo as cadeiras. E a Rafa também tá aqui, ó, maior sequência. Vejamos. Ô, Daniel, eu quero ver você no pódio, viu, Daniel? Não fica triste comigo, não. Não, depois dessa, eu acho que eu até saí do jogo. Oh, meu Deus, não. A AIA não é a solução para todas as deficiências de planejamento ou brechas legais que contribuem para a degradação ambiental. Verdadeiro ou falso? Agora eu fiquei com peso na consciência aqui, Daniel. Verdadeiro, né? Ela não é a solução para tudo. Quem dera fosse, né? A gente sabe com ela é apenas mais um instrumento e mesmo assim a gente tem tantos problemas, né? Vejamos. Próxima. Mudança de cadeiras. Chegou o Felipe Daniel aí, Daniel. Voa. Tô torcendo por você também, tá? Eu realmente não quero que você suma, não. O Sextou também chegou. Sextou tá na cola. Vejamos. O objetivo da AIA é o de forçar os tomadores de decisão a adotar a alternativa de menor dano ambiental. Verdadeiro ou falso?
Falso. Eu sabia que ia servir de pegadinha para a maioria. Foi o forçar, né? Porque não é de forçar. Inclusive, essa é a frase que eu tirei lá do texto, que eu chamei até a atenção de vocês hoje. Tem uma hora eu mostrei, pessoal, ele não é o forçar, tá? Então, Mas assim, tem tipo, quando você vai fazer um planejamento, se teoricamente é forçar, porque se você não se tipo, adequa ao que o planejamento para poder tipo, minimizar o impacto ambiental, em tese, ele não passa, não é? Eu concordo com você, por isso que essa frase, ela é uma frase que te sugere mesmo discussão. Mas o que o protocolar é que a AIA ela não força. Ela é preventiva e ela tem o objetivo de sempre já imaginar que quem está ali fazendo a proposta já possa pensar previamente em minimizar os impactos. Mas não é o objetivo central dela, não é forçar isso. Mesmo porque eles dizem, né, que se ela fosse forçar, obviamente, eles a não ter impacto ambiental, que poucos projetos, na verdade, passariam, tá? Eu concordo com você que é uma frase que é passiva, sim, de discussão. Eu só tenho o respaldo que eu peguei em induz, né? Porque, assim, no mínimo que eu acho até válido mesmo a gente discutir isso. Eu coloquei ela propositalmente, porque é uma frase empregada no livro do Luiz Sanches, né? Que a gente coloca, que ele até fala que se fosse assim, realmente nada passaria. Mas é a maneira como se lê, a maneira como se interpreta. A questão não é forçar, né? Talvez eu acho que o objetivo dela é sensibilizar, é prevenir na sensibilização, tá? Mas eu concordo, a gente pode ficar aqui discutindo sobre isso. O importante também é que, principalmente, né, quem está ali no dia a dia, possa trabalhar e pensar que realmente essa sensibilização chegue sem que seja pela força. Mas vejamos. Essa daí entra no currículo. Acertou uma questão sei. sozinha no Kahoot. Será que acertou? Vejamos. Não dá para a gente saber quem que acertou em si, né? Aqui, muito bem. Eu acho que é o Pedro Manso, está se recuperando em 3 sequências, então acho que foi o Pedro Manso. Nossa, o Pedro conseguiu acertar aqui o pódio inteiro. Eu achando que foi o Pedro. E não subiu, tadinho, mãe. A próxima. São alguns efeitos da AIA sobre os projetos e sua influência nas decisões, exceto. Marquem aí. Deixa eu ver quem é. A maioria acertou, né? Então, olha, única aqui que realmente não é efeito da AIA. Inviabilizar projeto viável foi aqui tipo uma pegadinha mesmo, né? É o objetivo dela, efeito da AIA sobre os projetos. Retirada de projetos inviáveis, selecionar as melhores alternativas de localização e reformulação de planos e projetos, né? Então, isso aqui é. Agora, inviabilizar aquilo que é viável não é o objetivo nenhum, né? Nenhum efeito dela. Muito bem, vejamos. Aqui um sobe e desce de cadeiras. Vamos aqui para a próxima. A função do processo da AIA é o de incitar os proponentes a conceber projetos ambientalmente menos agressivos. Verdadeiro ou falso? Rapidinho, né? Verdadeiro, super certinho, tá? É justamente isso. É tentar, né, que seja pensado na questão ambiental desde o início, né? Que a proposta já venha trabalhada. Vejamos. Mudou um pouco, estamos aí. Vamos agora caminhar para a reta final. Vejamos. Uma das grandes dificuldades práticas da AIA é fazer com que as alternativas de maior impacto sejam formuladas e analisadas.
Falso. Qual que tá o erro aqui, ó? Em vez de maior, de menor impacto, sejam formuladas e analisadas, né? A dificuldade da AIA é justamente fazer com que alternativas o menos agressivas possíveis, de menor impacto possível, sejam formuladas e analisadas. Então, por isso que é falso. Serviu de pegadinha para muita gente. Vamos ver. E deu uma mudança de cadeira. Lidiane sumiu. Lu tá aí na cola. Letícia. E temos os rapazes. Daniel e Felipe estão aí, ó. Vejamos a próxima. Os grupos humanos beneficiados por um projeto geralmente não são as comunidades afetadas que suportam consequências negativas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Aquilo que a gente falou, às vezes um é beneficiado e o outro que vai ser ter os efeitos nocivos, né? Então depende muito do lado que se olha. Muito bem, vejamos. Foi bem meio a meio agora. E com isso foi uma mexida tremenda aqui, né? Vamos para a próxima. O debate sobre ônus e benefícios de projetos de desenvolvimento é atualmente mediado pela AIA. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Muito bem. Sim, né? A gente sabe que a AIA tem esse fundamento, né? De fazer a mediação do que vai ser de ganho e de perda ali. Mudança também do cenário. Letícia não quer largar o pódio, não, né? Aqui, pódio feminino até então, hein? Estamos quase. Penúltima. Se o projeto não for controvertido, não faz sentido submetê-lo à AIA. Verdadeiro, né? Eu falei com você, se não tiver polêmica, não tem AIA, né? O objetivo é justamente isso. Muito bem. E ainda assim, serviu de pegadinha, eu não pensava que pudesse ser para tanta gente. E mudança, vejamos, vai ser a última, gente, vai ser o que vai definir agora, tá? Por enquanto a gente está aí, ó, em primeira posição. Última pergunta. A AIA tem um papel de dificultar a gestão ambiental do futuro empreendimento. Eu acho que isso não vai mudar pódio nenhum, não. Falso, né? Ela tem um papel de dificultar a gestão ambiental? Não, ela tem um papel facilitador. É aquilo que a gente falou, ela dá o respaldo, né? Ela ajuda, né? A AIA tem esse objetivo e ela acaba norteando isso. Ela vai facilitar lá na frente. Com isso, em terceiro lugar, Letícia, Lu e Lidiane, né? Muito bem, meninas. Eu falo só para poder ficar instigando aqui, né? De pódio feminino. Rapazes, todo o meu carinho, tá? Não é nada pessoal, vocês sabem disso. Eu fico falando aqui só para criar mexer aí com os ânimos para vocês poderem participar, tá bom? Mas da mesma forma, então, ó, no próximo quero ver um pódio. Não vou falar que todo masculino, não, mas com representantes de vocês aqui, tá bom? Porque para vocês não acharem que eu estou aqui puxando só para o lado das meninas. Mas, meninas, parabéns. Obrigada por todo mundo que participou, viu? Isso que é o mais importante. Aqui é só mesmo para poder ficar instigando, senão fica muito xoxo, né? Esse que é o detalhe. Deixa eu pegar aqui meu material. E o sexto era o Vitor mesmo, não era?
Nossa senhora, foi só falar das meninas que caiu eu, Daniel, Felipe, Pedro. Misericórdia. Eu não caí, não, eu só fui subindo, hein? Eu já comecei em 14º. Que isso? Não, eu vou te falar, Vitor, nem eu imaginava. Se eu pudesse, eu acho que eu nem tinha falado daquele momento, viu? Nossa senhora. Quebrou minhas pernas, pô. Né, mano? Daniel ficou até caladinho, ele nem falou mais nada. O bom é isso, né? Eu não gosto de ficar cutucando demais, não, mas é bom a gente falar que dá uma. Não, eu fiquei até sentindo mais calor aqui agora. Dá um up aí, porque senão fica muito xoxo, né? Então, saibam que eu também, se eu pudesse, eu não teria falado aquilo, porque eu também. Depois dessa, eu fico até com vergonha. Não era para vocês caírem desse jeito, não, viu? Não, a gente era caiu mesmo. não, só despencamos. Coisa horrorosa, meu Deus do céu. Eu não sabia que a minha palavra não estava com tanto poder, viu? Deixa. Depois eu vou bater uma DR aqui com o meu marido para ver se resolve alguma coisa também. Não, gente, tô sentindo calorzão, vocês não têm noção. Eu que já estava com sede, fico com mais sede ainda. Ai, coisa horrorosa. Gente do céu. Então vão. Que aí, gente, deixa eu ver aqui, temos de horário. Temos aí um tempinho. Temos. Dá para a Lu falar um pouquinho mais aqui. Olha como que é bom parar um pouquinho, né? Senão eu estava falando sem parar aqui e sem ouvir a voz de vocês esse tempo todo. Deu até para poder rir, né? Então, precisa disso. Então, aqui, agora a gente deixa de falar daqueles objetivos da AIA, nós vamos falar desse... Lembra o que eu falei inicialmente? Que existem etapas, né? Que eles falam processos concatenados, né? Que é a maneira como eles colocam. A gente vai falar desse ordenamento, né? Como que ocorre essa área, né? Quais que são essas etapas? Enfim, eu já até citei aqui para vocês, mas, afinal de contas, em si, qual que seria o trâmite, né? Que, a princípio, é aquele que é mais usual de se seguir, tá bom? Então, é isso. É sempre fundamental, como a gente já falou, uma equipe multidisciplinar, que seja ali trabalhando, né? Para que todos esses processos possam ocorrer de uma maneira adequada, tá bom? E é isso, né? Como eu também já falei anteriormente com vocês, embora a gente fale aqui dessas etapas, né? Processuais que ocorrem, possa haver uma diferenciação quando se fala, afinal de contas, já que a AIA ocorre em diferentes locais, só possam ter pequenas variações, tá? Mas o que é fundamental, que elas tenham semelhanças que guardem, na verdade, a essência de uma avaliação. E por que, inclusive, fala assim, mas por que esse cuidado de falar da AIA e de eventualmente poder dar algum mérito de comparação, né? Remeter ao que possa acontecer na AIA de algum outro local? É porque esse é um assunto, inclusive tem um artigo que eu achei muito interessante, depois eu vou encaminhar para vocês, que, por exemplo, ele fala da AIA em países do Mercosul, por exemplo, né? Porque aí a questão ambiental é uma questão que precisa ser discutida, né? É uma questão que ela envolve, e principalmente do que eu falei com vocês, esse envolvimento em relação dos processos e da comercialização. Então, é por isso que, quer queira ou não, é um assunto que ele é falado, que ele tem um interesse, logicamente, que aqui a gente fala, o nosso interesse é o que acontece aqui no nosso país, porque tem a ver com os nossos projetos e tem a ver com o nosso ambiente e com os impactos que nós seremos atingidos, quer seja do lado positivo ou negativo, ficará conosco, né? O ônus e bônus pertence a nós. Mas é por isso que às vezes se toca, se compara ou faz essa referência. Porque no contexto, né, de comércio, ele acaba, às vezes, ali impactando, conferindo ali algum tipo de discussão, tá bom? Então, por isso também que é fundamental que eles tenham um tópico norteador,
né? Algum elo que ligue entre eles, porque aí sim, se imaginar que um determinado projeto passou pela avaliação aqui, né, pela AIA aqui, esse projeto, mesmo que ele venha a dar ali consequências, impactos, produtos que vão ser comercializados em outro local, que eles possam reconhecer, né, que existe ali um compromisso ambiental, tá? É exatamente isso. Por ter esse... Aqui, não é um processo que venha a ser brasileiro, paulista ou americano, mas é um processo universal, né? Ele dá um respaldo onde quer que seja que cobre a avaliação. Bem, e aqui, né? Quando se fala desses critérios de avaliação, depende-se muito, lógico, da jurisdição daquele local, daquele país específico, né? Porque nós sabemos que existem algumas variações ali. Por exemplo, na hora que a gente fala de áreas protegidas, né, ambientalmente, o que vai fazer essa conferência, o que vai realmente viabilizar e verificar se determinada área vai ter proteção ou não, confere as leis daquele país, né? Então, existem pequenas alterações, algumas situações a serem observadas, que é esse contexto realmente local, né? E que, logicamente, a partir do momento que se coloca, que se tem ali naquele país, ali a confiança, né? Daquela população e daquela jurisdição, não tem problema nenhum. Olha só, eu já citei para vocês, né? E agora eu coloco essas etapas mestre, tá? Que subentende-se, depois a gente vai ver, tem subdivisões em termos desses processos, né? Na hora que você fala de uma análise, para analisar o quê, enfim. Mas, basicamente, né? 3 etapas, ou seja, início, meio e fim dessa área, né? Qual que é esse ordenamento concatenado que nós nos referimos desde o início? Olha, etapa inicial, como o próprio nome sugestivo, né? Essa função de determinar se é necessário avaliar de uma maneira detalhada os impactos ambientais. Na verdade, a gente vai ver se nessa etapa inicial precisa se realizar um estudo de impacto ambiental ou não, né? Então, e em caso positivo, definir o alcance e a profundidade desses estudos necessários, tá? Bem, segunda etapa, a etapa de análise, tá? Esqueci de falar, aqui nessa etapa inicial, tem muito o que a gente fala de triagem, né? Fazer a triagem daquele projeto, tá? Bem, vai ser analisado, vai ser aprofundado, vão ser realizados maiores estudos, né? Ou não? Ou já pode falar que aqui não é necessária maiores observações, maiores aprofundamentos, tá? A etapa de análise, que é aplicado somente nos casos de atividades que têm o potencial de causar impactos significativos, ou seja, todos aqueles que passaram pela etapa inicial, né, que tiveram essa avaliação, né, precisam de ter aprofundamento, então vai ter a análise, né? É lógico, se é concatenado, é meio óbvio em relação a isso, mas só para a gente entender e definir bem qual que é, né, o centro de cada uma dessas etapas. E, finalmente, nós temos a etapa da pós-aprovação. Caso o empreendimento seja implantado, ou seja, foi iniciado, passou pela triagem, foi analisado e foi aprovado, né? Então, se ele foi aprovado, provavelmente esse projeto tem tudo para ser agora implementado, né? E se ele foi implementado, a avaliação vai continuar. É aquilo que eu já me referi para vocês anteriormente, na hora que eu falei do acompanhamento, né? Porque também não se baseia ter uma avaliação e depois, né? Salve-se quem puder, né? Não, aprovamos sob essas condições, agora vocês executem e deixem. Não, até mesmo porque, para salvaguardar que todas aquelas observações da AIA, todas aquelas propostas de desvios, né, ali de
de rumos que possam ter sido sugeridos para mitigar impactos negativos, que eles foram observados, que eles foram realmente realizados, né? E outra, e agora vejamos, né? Com essa toda implantação, como que fica, né? Será que realmente não vai conferir nenhum outro maior impacto, né? Enfim, então, isso daqui que é essa linha mestre, né? Como eu falei com vocês, depois a gente vai perceber que existem aí como destrinchar um pouco mais nesse contexto, mas esse é o ordenamento básico, tá bom? Deixa eu ver. Deve estar no nosso horário. Tá, então vamos fazer o seguinte, a gente vai para o nosso intervalo, eu vou tomar uma aguinha aqui. E no retorno eu vou dar a atividade, tá? Para vocês poderem fazer. E aí fez, aí sim sextou, tá bom? Beijão para vocês. Ok, Daqui a beijo. pouco. Ok, até.